Olá, eu sou a professora Tatiana Rodrigues e neste vídeo falaremos sobre as classes gramaticais de o, a, os, as. O, a, os, as pode ser o quê? Artigo. O artigo serve para indicar gênero e número da palavra que ele acompanha, ou seja, se a palavra é singular, plural, masculina e feminina. É o que acontece, por exemplo, com o apagador caiu. Esse o está acompanhando o apagador, determinando que apagador é uma palavra masculina e singular. É o que acontece também com a pessoa sorriu. Claro, se fosse as pessoas, né? Esse as acompanharia pessoas, iria para o plural junto com ele, justamente por isso que é um artigo, né? Iria com esse termo para o plural. Da mesma forma, a alface estava fresca, esse a acompanha a alface e aproveitando a observação, a alface é uma palavra feminina, hein? Então, justamente, a alface estava fresca, nada de você dizer o alface na rua, porque isso não existe, né? Então, você compra uma alface. E da mesma forma, o líder palestrava para milhões. Esse o está acompanhando o líder, determinando que a palavra líder é uma palavra masculina e singular. Mas, obviamente, se tivesse escrito líderes, seria os líderes, né? Então, veja, o artigo ele acompanha a palavra, né, a que ele se refere em masculino, em feminino, em singular e plural, diferente do que acontece com a preposição a, porque a preposição é uma palavra invariável. Então, por exemplo, quando eu tenho entreguei a caneta a ela, esse A aqui está antes da palavra feminina caneta, enquanto o outro A também está antes da palavra feminina ela. Supondo que eu troque caneta pela palavra masculina lápis, o A vai virar o, obviamente. Mas se eu trocar ela por ele, o A vai virar o? Não, né? Vai ficar assim, entreguei o lápis a ele. Então, observe que trocando a palavra feminina caneta pela palavra masculina lápis, o A virou o, então certamente isso é um artigo, porque o artigo é que varia de acordo com a palavra que ele acompanha. Agora, quando eu troquei ela por ele, ficou entreguei o lápis a ele. O A continuou sendo A. Então, esse A não variou. E esse A que é invariável se chama preposição. Logo, esse A aqui em cima é preposição e esse aqui embaixo é preposição também. Também encontramos muita preposição antes de verbos, né? Verbos no infinitivo, aí estou a esperar por um milagre, que equivale a dizer estou esperando. Esse a aqui também é uma preposição. Assim como Josclé está a procurar, ele está procurando. Se você colocar acento grave indicativo de crase antes de verbo, você vai ver só, tá? Porque não existe. Beleza. O a também, esse o, também podem ser pronomes oblíquos átonos. E quando eles são pronomes oblíquos átonos, eles substituem algo ou substituem alguém. Por exemplo, quando eu digo, você viu a Joscleia? Aí você responde, não a vi, que equivale a dizer, não vi alguém. Esse alguém é esse a. Na verdade, esse a é aquele que no dia a dia as pessoas falam errado, ela, né? Ou seja, você viu a Joscleia? Não, não vi ela não, né? Você sabe que isso não existe, você deveria dizer não a vi, né? Mas esse a que no dia a dia as pessoas falam errado, ela é o pronome oblíquo átono, né? Você pode usar isso como macete na vida para acertar numa prova? Pode. Ninguém vai ficar sabendo, né? E se eu tenho aí, você viu a Joscleia? Aí a pessoa responde, eu a encontrei ontem, ou seja, eu encontrei alguém. Esse alguém aqui é o a que está substituindo a Joscleia. Quem faz isso é o pronome oblíquo átono, que é o que as pessoas falariam errado, eu encontrei ela ontem, né? Enfim, esse a é o oblíquo átono. Diferente do pronome demonstrativo, que serve para marcar a omissão de algo que foi expresso antes. Então, por exemplo, quando eu digo não vejo a novela das 18 mais a das 21, esse a aqui está acompanhando novela, que é uma palavra feminina. Se eu trocar novela por filme, vai ficar não vejo o filme. Então, certamente esse a aqui é um artigo. Mas eu quero falar sobre o outro que vem mais à frente. Vem assim, olha, não vejo a novela das 18 horas, mas a das 21. A o que das 21? Novela. Mas a palavra novela foi escrita aqui, repetida? Não. O autor poderia optar por repetir? Sim. Se repetisse, esse a seria um artigo? Seria. Mas o autor optou por não repetir. E o artigo acompanha uma palavra que está expressa. E no caso aqui, novela não está expresso e não foi repetido. Então, eu deixei este a no lugar de novela. Quem faz isso é o pronome demonstrativo. Então, eu consigo imaginar uma palavra anterior sendo repetida ao lado dele. Equivale a dizer, não vejo a novela das 8 horas, mas a novela das 21. E eu optei por suprimir a palavra novela. Esse a é o pronome demonstrativo. Da mesma forma, conversei com a aluna. Aí você, a de branco? Ao que de branco? Aluna.
O autor poderia optar pela repetição da palavra aluna aqui e certamente, se repetisse, esse a seria um artigo. Mas como ele optou por suprimir, quem ficou aqui no lugar foi o pronome demonstrativo. E veja que nem falando errado você conseguiria trocar esse a por ela, né? Imagina, conversei com a aluna, ela de branco, claro que você não falaria assim, né? Então, dito isso, também quando eu encontro o a, os as antes da palavra que, e eu consigo substituir esse o a, os as por aquele, aquela, aquilo, certamente esse o a, os as funcionam como pronomes demonstrativos e esse que será o nosso pronome relativo. Assim, amo o que estudo, ou seja, trocando, amo aquilo que estudo. Deu certo a troca? Deu. Então, esse o é o pronome demonstrativo e esse que é o pronome relativo. Da mesma forma, se eu disser, não conversei com o rapaz de blusa azul, mas com o que estava de verde. Ou seja, não conversei com o rapaz de blusa azul, mas com aquele que estava de verde. Deu certo a troca, logo esse o é um pronome demonstrativo, esse que é um pronome relativo, mas efetue essa troca só antes da palavra que, ok? Dito isso, eu espero que você pegue essa dica, leve para a família. Até a próxima. Tchau, tchau.